Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história bizarra que eu encontrei no Twitter. Esse tal de Távio XXI seria Távio 21? Seria Távio XI? Não sei, não faço ideia. Vamos ficar só com Távio, né? É mais fácil. Enfim, esse cara decidiu relatar sua completa indignação com um processo seletivo ao qual ele foi submetido. E a thread dele fez bastante sucesso. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ela já conta aí com quase 6.000 RTs, com mais de 33.000 likes, 900 comentários. Pro Twitter isso é muita coisa, ainda mais vindo de um perfil tão pequenininho. Então vamos ver, né, que história é essa que ele tem pra nos contar, por que ele tá tão indignado, o que foi que aconteceu com esse rapaz. Mas antes, claro, eu preciso sempre pedir o seu apoio. Já deixa um like nesse vídeo, porque já vai ajudar muito no engajamento, e se puder também me ajudar pelo Apoia-se ou se tornando membro aqui do canal, eu realmente vou ficar muito grato, porque várias vezes os vídeos não são monetizados, o YouTube corta o alcance também, o que dificulta bastante. Então, se você tiver como me ajudar a continuar fazendo aí o meu trabalho, eu vou ficar realmente muito feliz e muito agradecido. É isso aí, né? Vamos pra thread agora. O pior processo seletivo da minha vida. TW Racismo. E aí ele postou aqui prints com o feedback da Carupi, a empresa que fez o processo seletivo. Olá, tudo bem? Gostaríamos de agradecer por sua participação no processo seletivo da Carupi. Nosso maior sonho é admitir todos os candidatos, mas nem sempre é possível. Infelizmente, você não foi aprovado em função dos requisitos definidos pela empresa. Desejamos muito sucesso e um futuro brilhante a você. Muito obrigado. E na sequência, a resposta do Távio, totalmente profissional e equilibrado, falando: imagina, eu que agradeço o livramento que foi esse show de horrores que vocês chamam de processo seletivo. E é claro, não satisfeito, ele também decidiu fazer o seu exposed e demonstrar como essa empresa é terrível. Então, bora para a parte boa, né? Entender o que aconteceu. Na última terça-feira, passei pelo pior processo seletivo que participei em toda a minha vida. Algo que me fez pensar que talvez eu nunca me encaixe dentro dos moldes tradicionais das empresas, sendo que os mesmos são modelos engessados que privilegiam um determinado grupo de pessoas. Vou deixar registrado aqui tudo o que passei e como essa recusa me deixou extremamente feliz de não fazer parte dessa empresa, que não deveria sequer existir. Muito bem. Nada autoritário e dramático o garoto. Claramente ele tá mesmo muito feliz de ter sido dispensado. A gente vai ver no final, inclusive. Fui chamado para essa entrevista relacionada a uma vaga que queria há algum tempo e pagava relativamente bem. Aceitei na hora, porque, né, 2020, não preciso explicar muito. Marcamos para o dia seguinte. Entrei no Zoom e o que seria uma conversa, na verdade, era uma coletiva com mais de 20 pessoas. Somos uma startup nova, quebramos paradigmas, somos uma empresa diversa, contratamos todas as tribos, blé 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 blá blá blá. No final nos foi dito que aconteceria uma dinâmica e que seríamos divididos em dois grupos. Um debate foi proposto. Um grupo seria a favor e outro seria contra o tema oferecido. O tema? Cota racial. Eu, time contra. Vai vendo. Nossa, pesado mesmo, hein? Não sei como é que o Távio vai passar por isso. Bateu o desespero e o coordenador, branco, cis, hétero, disse pra gente não se estressar porque, afinal, contudo, todavia, era apenas um debate de mentirinha e a gente não precisava necessariamente acreditar no que estava sendo dito ali. Fácil pra ele, né? Óbvio, é muito mais fácil para um branco cis hétero defender coisas que não realmente acredita num debate de mentirinha, numa coletiva feita num processo de seleção de uma empresa, do que, sei lá, para um branco cis LGBT. Eu não tenho certeza o que o Távio é. Mas claramente uma dessas características aí não faz parte do Távio e dificulta muito para que ele possa desempenhar o seu papel nesse processo de seleção. Fomos mandados para uma sala para firmar nossos pontos por 10 minutos e foi dada a largada para o show de horrores. Detalhe, um coordenador ficava dentro das salas ouvindo tudo. Se preto não consegue chegar nem no ensino médio, ele merece estar na faculdade? Brasil é país miscigenado, todo mundo é preto. Branco também sofre racismo, cadê a nossa cota? E assim seguiu por 10 longos minutos. Desespero real. Mão suando já. Dá pra ver que o grupo dele era realmente bem fraquinho, né? Se esses foram os argumentos que eles apresentaram, ou se o Távio decidiu pinçar os argumentos mais imbecis oferecidos ali dentro. Ou pior, né? Se isso foi tudo que ele conseguiu entender do que foi dito ali. Chegada a hora do debate, interrompi o CEO já pedindo desculpa a todo ali na sala, dizendo que não acreditava em nada que seria dito ali. Foi dada a voz a um senhor preto, uns 40, 50 anos, falando sobre a dívida histórica que o país tem com a população preta. Falando sobre como nós brancos simplesmente não fizemos nada para ajudar após o fim da escravidão e ainda os obrigamos a nos agradecer por ela ter acabado. O que eu falo depois disso? Tem debate?
Porque aqui não tem. Ué, meu querido, mas a discussão não era cotas raciais? O que o senhor negro fez, segundo o teu relato, foi basicamente atacar um espantalho, que tá falando sobre ter que agradecer o final da escravidão. Isso não tem nada a ver. E ainda falando que os brancos não fizeram nada pra ajudar. Ué, mas as cotas raciais não foram uma forma de ajudar? Não era essa a ideia? Não foram os brancos, em maioria, que propuseram isso? Não existem fundações financiadas por brancos que ajudam a amparar a população negra mais carente? E volto a dizer, a única coisa que esse senhor fez foi atacar um espantalho e utilizar do apelo emocional. Isso mal chega a ser um argumento. E mesmo assim, o nosso querido Otávio, o protagonista dessa história, demonstrou toda a sua experiência, né? Toda a capacidade que ele tinha para conquistar essa vaga que ele estava disputando, falando que não tem mais debate depois disso. Mas vamos continuar, que piora. Bem, sinceramente eu não consigo lembrar o que o grupo Contra disse, porque já minha cabeça estava rodando horrores naquele momento. Oh, que surpresa, né? Ele nem se lembra dos argumentos do próprio grupo dele. Mas ainda assim, alguns tweets ele foi falando, né? Ah, esses foram os argumentos que o grupo Contra utilizou, olha só, quanta coisa idiota. Ele nem lembra o que falaram, ele só, sei lá, inventou ali mesmo. Só sei que, dado momento, alguém soltou que mais de 50% da população do Brasil é negra e eu interrompi. Como questiona dado? Como eu devo debater isso? Isso é dado, e dado a gente não rebate. Dado é dado, fato é fato. Eles já sacaram o meu nervosismo e deram um jeito de seguir o baile. Ou seja, nesse processo de seleção foi dado um papel pro Otávio, né? Ele fazia parte do grupo que iria argumentar contra as cotas raciais, e ele fez exatamente o contrário. Tava lá a favor do grupo que estava defendendo as cotas. Mas novamente, vamos ajudar aqui o Otávio, né? Como responde isso? Como que eu vou questionar dados? Bom, você pode questionar se os dados forem questionáveis, como esse, 50% da população do Brasil é negra. Não é. Esses dados estão errados. A menos, é claro, que você esteja dizendo que todo pardo é negro. Aí sim, metade da população brasileira seria negra. Mas essa já é uma consideração que você poderia apresentar. Vocês tiveram alguns minutos para se preparar antes do debate, né? Pelo que foi dito ali no relato. Ninguém tinha um celular que pudesse acessar o Google para pesquisar alguns números, ou sei lá, tentar encontrar o discurso, a narrativa de alguém que fosse contra as cotas, para embasar melhor o que seria dito ali, para fazer de fato o seu trabalho, o que foi proposto. Enfim, 10 minutos de intervalo, geral reclamando do tema, e eu volto a pedir desculpas. Porra, velho, eu sou LGBT, vim lá do interior de Minas. Mesmo estando no topo da pirâmide, eu ainda senti o preconceito na pele. Não existe um botão que liga e desliga o que me deixa indignado, uai. O outro coordenador, gay, virou e disse que entendia eu ficar exaltado, mas que era só um debate. Cara, não é sobre eu ter ficado exaltado ou não. É sobre terem apostado num tema que não deve ser debatido ou não. Mas como assim, Otávio? Quem disse que esse é um tema que não deve ser debatido? Quem definiu isso? Quem proibiu esse tema? Por que não se pode debater cotas raciais? Só porque você, visivelmente, é incapaz de lidar com o contraditório, é incapaz de se colocar no lugar de quem se opõe aos seus pensamentos, então nada que entre em conflito com o que você acredita deve ser debatido? É isso? Meu querido, essa é uma opinião extremamente autoritária. Mas vamos lá, continuando aqui. Como eu rebato com você que o país deixou a população negra sem os mesmos privilégios que nós brancos, e eles precisam trabalhar 1000 vezes mais que um branco para ter a mesma chance que ele? Cara, na verdade é bem simples. Se você não quer ir para esse lado, a questão eram cotas raciais, correto? Não era um debate contra todo tipo de cota, mas sim as cotas raciais. Então você podia pegar o argumento desse grupo que estava se opondo ao que você deveria defender e demonstrar que, se os negros estão numa situação tão desfavorável e são a maioria entre os mais pobres, afinal eles têm que batalhar 1000 vezes mais para ter as mesmas chances que os brancos, ricos e privilegiados, né? Se você propusesse uma cota social, fatalmente ela acabaria beneficiando mais os negros, não é? Porque eles estão numa situação social pior. É isso que o outro grupo estava defendendo, suponho. Então, nesse debate, eu imagino que nada te impediria de defender cotas sociais. E por que você faria isso? Bom, porque você ainda acredita que a população mais carente precisa de algum tipo de ajuda, precisa do assistencialismo. Mas você simplesmente é contra a discriminação racial. E eu acho que você deve ser. Você provavelmente pensa, não, eu sou contra a discriminação racial. Então por que não propor isso? Ao invés de separar as pessoas por cor, ao invés de, na hora de admitir alguém pra qualquer coisa, você ficar olhando pra cara da pessoa e falar, eu acho que você é negro, ou você não é negro o suficiente, sei lá, você é pardo, mas você é um pardo muito claro, deixa eu definir exatamente a sua cor pra saber se eu vou te contratar ou não, que é um bagulho racista pra caramba. Ao invés de defender isso,
você defende simplesmente um sistema baseado na renda. Até porque, talvez você consiga concordar comigo, um branco pobre que não tem onde cair morto, que precisa vender um almoço para pagar a janta, sofre bastante também. Essa pessoa também precisa de ajuda, né? Tipo, brancos também passam fome. Você tá ligado, né? Então, o seu argumento poderia simplesmente ir nessa direção. Eu defendo que as pessoas miseráveis precisam ser assistidas independente da sua cor. É muito difícil? É realmente, assim, um completo absurdo defender algo nesse sentido? Nem que seja de mentirinha por alguns minutos, porque você está concorrendo a uma vaga onde claramente a intenção de quem está ali julgando e avaliando é ver se você tem a capacidade de se colocar na posição do opositor das suas próprias ideias. Sabe como é que chama quando você se coloca no lugar de outra pessoa para tentar entender realmente o que aquela pessoa sente, o que ela está dizendo, por que ela acredita no que ela acredita? Empatia. Pois é, eu acho que você já deve ter usado bastante essa palavra na sua vida. E você, nessa thread, está demonstrando que é incapaz de sentir empatia, se for por alguém que não pensa como você acha que todo mundo deveria pensar. Ou seja, você só consegue se colocar no lugar dos seus iguais. Então você não consegue realmente praticar empatia. Porque se a pessoa já é igual a você, sei lá, se você já se identifica com aquela pessoa, você não está se colocando no lugar dela. Você está se baseando apenas em você. Mas vamos continuar, porque, como eu disse, ainda piora. Debate é você não gostar de batata frita e eu de batata assada, que nos matamos discutindo sobre. Ou seja, para o Távio, um debate só pode ser feito sobre questões triviais, sobre futilidades, sobre coisas sem importância. Porque, obviamente, ideologia não pode entrar em um debate. Afinal de contas, já está tudo definido, né? Não tem como você se opor à ideologia sagrada que esse cara defende. Não, a ideologia dele já está certa, isso já é uma lei, já é regra, e quem discorda está errado e deve ser calado. Você não pode debater, você não pode sequer dar espaço para que as pessoas do outro lado apresentem argumentos. E o que esse tipo de pensamento absolutamente autoritário gera? Exatamente o que a gente está vendo aqui. Um cara que não faz a menor ideia do motivo pelo qual as pessoas que discordam dele fazem isso. Ele não sabe o que as outras pessoas pensam, porque ele não consegue parar para escutar. Ele é incapaz. Ele não faz a menor ideia de por que diabos alguém seria contra cotas raciais, ou que tipo de argumento poderia ser utilizado num debate desse tipo. Ele não faz ideia, porque ele só aceita escutar um lado. Se alguém sequer tenta oferecer um contraponto, ele certamente vai tampar os ouvidos e vai fazer de tudo para que aquela pessoa perca o seu direito de se expressar. E o Távio aqui é só a personificação disso, porque é exatamente o que a esmagadora maioria do grupo que ele faz parte defende. Enfim, não tem como não levar para o pessoal. Não tem como não se revoltar. Uma garota do RH disse que era para testar a nossa inteligência emocional. E que surpresa o Távio não ter passado, né? Cortei na hora e disse que não. Era só mais uma forma de privilegiar pessoas brancas e héteros e cis. Qualquer pessoa fora do padrão que passe meia hora ouvindo esse show de horrores que foi o processo seletivo vai ter a sua trajetória atrapalhada durante o processo. Não, cara. Pessoas despreparadas, como você, vão ter a sua trajetória atrapalhada. Agora, me colocando ali no lugar do Távio, né? Se eu estivesse concorrendo a uma vaga de emprego e fosse submetido à mesmíssima experiência, colocado num grupo para defender algo que eu não acredito, sei lá, para defender o comunismo, o socialismo, o feminismo, o movimento negro, ou mesmo para defender as cotas raciais, eu te garanto que eu tiraria isso de letra. Sabe por quê? Não é porque é mais fácil defender as ideias de esquerda. É simplesmente porque eu conheço os argumentos de quem pensa diferente de mim. Porque eu já parei para escutar essas pessoas. Até porque se eu não fizer isso, como eu vou saber que o que eu defendo tá certo e faz sentido? Eu preciso saber qual é o contraponto. Senão eu vou estar simplesmente preso em uma bolha, completamente cego, defendendo uma ideologia por fé. Porque eu não sei se está certo. Eu não parei para pensar naquilo. Eu não parei para me questionar se as minhas ideias fazem sentido. Porque eu sequer aceito escutar o contraditório, né? E para mim, essa é a parte mais interessante da experiência que o Távio nos trouxe. Porque ele tá expondo, personificando, exemplificando aquilo que eu já disse tantas vezes aqui no canal e que com certeza vocês já viram muito por aí. A maior parte desses militantes, desses justiceiros sociais, desses progressistas, nunca foi sequer exposto a opiniões de direita defendidas por alguém verdadeiramente de direita, né? Por alguém que sabe argumentar para defender os seus pontos. Não, o que eles sabem geralmente é a distorção das ideias de direita
oferecidas por alguém que é de esquerda explicando. Imagina um esquerdista explicando para você o que é ser conservador. Ou o que é ser de direita de forma geral? O que é ser libertário? Você acha que ele vai explicar direito? Você acha que ele vai realmente dizer o que é? Não, ele nem sabe. Ele também não sabe. O cara que está explicando não faz a menor ideia porque ele também não parou para ouvir. Dá para contar nos dedos quantas dessas pessoas aceitam parar para escutar. E assim, para ser justo, não é assim só porque a direita é melhor ouvinte. Não é isso, é que não tem como você escapar do discurso da esquerda. Você vai se deparar com isso nas novelas, nos filmes, nos jornais, na escola, na faculdade. Vai sempre ter pessoas jogando na sua cara a narrativa progressista, socialista, comunista até. Você vai se deparar com isso ao longo da sua vida e quem vai te entregar essas ideias são pessoas que acreditam naquilo. São pessoas de esquerda. O mesmo acontece com esses justiceiros sociais? Quantas vezes eles já tiveram que parar para escutar alguém de direita explicando por que é a favor do livre mercado, por que é contra o socialismo, por que o identitarismo é ruim? Quantas vezes? Na verdade, eles já são ensinados a calar a pessoa quando ela começa a apresentar uma ideia de direita. Eles já são ensinados a fazer o quê? Gritar fascista, nazista, racista. Você não escuta, você simplesmente assim, você tampa os ouvidos e começa a ofender a pessoa. Ela falou alguma coisa que pareça um pouco conservadora, um pouco de direita, já vai atacar. Você não para escutar. Por quê? Porque não tem conversa com essas pessoas. É isso que eles aprendem. Como a gente vai esperar que o Távio seja diferente disso que ele está nos mostrando aqui, se ele faz parte desse grupo? É óbvio que o cara não vai conseguir se colocar no lado da direita em um debate, mesmo que seja de mentirinha, mesmo que seja para garantir uma vaga de emprego. É óbvio, porque a vida inteira ensinaram pra ele que isso é errado, que ele não pode fazer isso, que ele não pode escutar o outro lado. Bom, agora eu vou correr até o final sem ficar comentando cada ponto pra gente não estender demais o vídeo. Foi uma experiência horrível. Quando terminar, o hétero branco vai sair rindo e dizendo: nossa, você viu como a pessoa X ficou descontrolado? E outras minorias não vão dormir bem. Pelo amor de Deus, pessoas que trabalham em RH. Não precisa pensar mais de 2 segundos para entender como esse tipo de projeto é falho. É assim que você mede minha inteligência emocional? Sendo racista por meia hora? Ah, desculpa, isso eu não tenho como deixar passar esse pontinho específico. Não, cara, eles não foram racistas por meia hora. Propor um debate sobre cotas raciais não é ser racista. Se algum imbecil ali no meio utilizou argumentos racistas, é um problema específico da pessoa que pensou naqueles argumentos, que também demonstrou total incapacidade, porque você pode perfeitamente ser contra cotas raciais sem utilizar argumentos racistas para isso. Inclusive, como eu já mostrei antes, você pode ser contra cotas raciais para mostrar que você é contra o racismo, porque, por definição, cotas raciais são racistas. Elas separam pessoas por cor, por raça. Mas enfim, eu trabalhei em ONG durante 4 anos, vi bastante coisa acontecer. Tenho certeza que posso provar isso sem ver alguém quebrar um monte de lei em 30 minutos por livre e espontâneo privilégio. Enfim, eu não vim aqui para sair como branco salvador ou coisa do tipo, mas também não perde uma oportunidade de sinalizar virtude, né? Enfim, tá só seguindo a cartilha. Como falei ali acima, sou LGBT e sei o que é sentir na pele o preconceito e sei como dói. Não é possível. Deve existir outras formas de fazer um processo seletivo, ou sequer deve existir outras formas de debater cotas sociais. E não é ali. Bom, tinha falado cotas raciais antes, né? Então aí já não sei. Ele mudou a versão da história aqui no final. Bom, caso alguém esteja se perguntando, Wagner, e como é que você iria se opor às cotas sociais? Bom, aí realmente acho que você precisaria caminhar em direção ao livre mercado e mostrar como existem outras formas de resolver essas diferenças sociais, enfim, reduzir a miséria da população, dando mais liberdade para as empresas e para os empregadores, aumentando a concorrência, enfim, indo para um discurso mais liberal. Se você chegou até aqui, muito obrigado. De nada. Tenho 2 avós aposentados para ajudar. Se você está sabendo de alguma vaga de atendimento ou qualquer outra coisa em São Paulo, por favor me avise. De preferência uma vaga que não exija empatia e equilíbrio emocional. Update. O CEO da empresa respondeu e disse que aparentemente eu não sou capaz de trampar na empresa dele. Sabe quem vai decidir isso? A Defensoria Pública. Tá, eu não tenho certeza se eu entendi essa última frase. Porque lá em cima ele falou, nossa, tô muito feliz de não trabalhar nessa empresa, porque foi horrível, porque essa empresa é terrível, não deveria nem existir. E aqui no final ele tá dizendo que a Defensoria vai decidir se ele é capaz ou não de trampar na empresa. Digamos que a Defensoria Pública decida que você é capaz de trampar na empresa. Você vai conseguir o cargo no tapetão, na justiça, mas você iria trabalhar nessa empresa terrível que nem deveria existir? Ou só está processando porque, sei lá, realmente está muito irritado com o absurdo que essa empresa fez no processo seletivo? Enfim, vamos dar uma olhada na resposta do CEO, que viu essa thread do Távio,
para saber, né, a opinião dele sobre tudo isso. Otávio Salles, sou o fundador e CEO da Carupi. A intenção do processo é justamente selecionarmos pessoas que conseguem, apesar do desconforto ou de traumas da vida, considerar perspectivas diferentes das suas, ainda que por 10 minutos. Se o mundo tivesse mais pessoas que sabem considerar profundamente perspectivas opostas, teríamos menos guerras motivadas por religiões divergentes, menos polarização na política, menos debates do tipo eu contra eles, menos discriminação, menos generalizações como todos os X, Y, Z são corruptos e assim por diante. Enfim, teríamos pessoas muito mais capazes de engajar em debates complexos que levam a sociedade para frente. A palavra-chave, portanto, é empatia. O processo seletivo, em conclusão, funcionou perfeitamente para te filtrar e desejamos boa sorte na carreira. Abraços. Diego, em nome da Carupi, que não contrata pessoas que não sabem considerar por 10 minutos perspectivas opostas. PS. Cuidado com comentários implicitamente ofensivos, como seu coordenador branco cis hétero, que reforçam o discurso de ódio e de polarização. O que ele fez, além de estar ali fazendo o trabalho dele. E eu quero encerrar parabenizando essa empresa, o CEO, porque, mano, olha isso. Sinceramente, pra mim, o processo seletivo dele foi sensacional. Eu acho que isso deveria acontecer mais até nas escolas, sabe? Tentar fazer com que as pessoas se coloquem no lado oposto da narrativa que elas acreditam, que elas defendem, porque é muito importante você saber lidar com o contraditório e aceitar que às vezes você pode estar errado. Não é uma afronta lidar com uma opinião contrária. Na verdade, se você está certo, se o que você defende faz sentido, você vai ficar com ainda mais convicção de que está do lado certo quando você realmente se depara com opiniões contrárias e percebe que, quando elas se contrapõem com as suas, elas se desmancham. Elas não têm mais base. E achei muito interessante também ele apontar essa forma passivo-agressiva que a militância tem de ofender as maiorias. Por que é relevante falar que o coordenador é branco cis hétero? Claramente ele fala isso de uma forma negativa. Mas é claro, né? Eles defendem que pessoas opressoras não podem nunca ser atingidas por palavras, por ofensas, por comentários depreciativos. Então não tem nenhum problema você usar hétero para depreciar alguém, branco, homem cis. E é claro, eu não posso deixar de falar sobre a empatia, porque essas pessoas, como eu disse aí no meio do vídeo, também são ensinadas que você não precisa ter empatia pelos monstros terríveis do lado oposto. Porque são todos nazistas, né? Você tem que ter empatia por nazista, por racista? Claro que não. Você tem que ser intolerante com eles porque eles são intolerantes. É o paradoxo da tolerância. Mas quem são os verdadeiros intolerantes no final das contas? Que não aceitam nem escutar, nem parar para ver se faz algum sentido a opinião das pessoas que estão do lado oposto. Não aceitam conversar, não aceitam ouvir, acham absurdo quando questionam o que elas defendem. Enfim, se eu continuar por essa linha, eu vou só ficar me repetindo aqui. Acho que eu já consegui passar o que eu queria através dessa história. O Otávio, no final das contas, demonstrou que o processo seletivo foi muito eficiente, demonstrou que ele era totalmente inapto para a vaga que ele estava querendo concorrer e demonstrou completo desequilíbrio emocional. Ainda saiu fazendo exposed para a empresa, jogando para o público dele, né? Porque, sabe, ali no Twitter, um monte de gente, a maior parte das pessoas que tá ali comentando, tá dando tapinha nas costas dele, falando assim, nossa, que horrível, caramba, como uma empresa pode fazer isso? Ah, meu Deus, que absurdo, cancelando a empresa. Como se eles é que estivessem errado por simplesmente propor um debate no seu processo de seleção. Volto a dizer, a empresa privada pode fazer o processo do jeito que ela quiser e o que o Otávio fez aqui foi demonstrar que o processo deles é excelente e funciona muito bem. Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de você que assistiu esse vídeo até o final. O que você acha de toda essa história? Precisamos de mais empresas Carupi no mercado? Precisamos de mais processos como esse? Precisamos de mais dinâmicas de grupo como essa? Não só dentro das empresas, mas talvez dentro das escolas também? Ou não? O Otávio estava certo, tudo isso é um absurdo e cota racial não se discute, porque, sei lá, a verdade universal divina do santo Che Guevara, assassino de LGBTs, decidiu que a esquerda progressista está correta sobre tudo e, portanto, não tem mais debate sobre nada e o Che Guevara e os outros ditadores são os únicos que podem fazer atrocidades com minorias e continuarem aí sendo pessoas incríveis, glorificadas por todos eles. Antes de ir embora, também não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar esse vídeo e, se possível, dar uma força lá no Apoia-se ou se tornando membro aqui do canal. E também me seguindo nas outras redes sociais, no Twitter, Instagram, escutando minhas músicas no Deezer e Spotify, beleza? Muito obrigado mesmo pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem